Mas se você for a 10,2, 1 centímetro negativo, nesta distância é possível enxergar as primeiras estruturas da folha. Veja perfeitamente, esta foto foi tirada exatamente original, tá, queridos? A 10 elevado ao cubo milímetro, as estruturas celulares começam então a aparecer, já começa a ficar visível, mas elevado a 4 negativo, 100 microns, as células se definem, pode-se ver a ligação entre elas. Agora nós temos 10 elevado à quinta potência, 10 micron. Começa a nossa viagem ao interior da célula. Ali você já começa a ver a célula se definindo cada vez mais próximo da realidade que transmite a conexão para a fabricação daquela matéria, daquela planta. Bem, 10 elevado a 6, 1 micron. O núcleo da célula já fica visível. Você poderá ver ali perfeitamente o núcleo da célula com uma beleza magnífica. Mas se elevarmos a 7, aqui novamente a unidade de medida muda para se adaptar ao minúsculo tamanho. Os cromossomos aparecem já em angstroms. Então nós temos ali os somos, esta cadeia de cromossomos que se movimenta, ela exatamente é como uma escada que se subdivide em 4 partes importantes, que era a guanina, citosina, timina e adenina, onde o ácido ribonucleico e ácido também desoxirribonucleico, eles fazem a conexão e a distribuição da célula, a multiplicação da célula é feita, e já nesta distância é possível ver esta matéria magnífica se desenvolvendo dentro dos cromossomos. Se nós elevarmos 10,8, nós estamos aqui vendo 100 angstroms. Nesse micro-universo, a cadeia de DNA pode ser visualizada, ou seja, o processo do DNA transportador, do DNA mensageiro, já trazendo as informações para cópia e para transmissões das características hereditárias exato daquela planta, já é uma realidade dentro daquela célula. Mas se elevarmos a 10,9, 10 angstroms, os blocos cromossômicos podem ser vistos e podem ser estudados. Mas se você for a 10,10, 1 angstrom, aparecem já as nuvens de elétrons do átomo de carbono. Veja, o que está aparecendo aí? O que você já está percebendo, delineando em sua mente? Bem, tudo em nosso mundo é feito disso. Pode-se reparar a semelhança do microcosmo com o quê? Isto, prezado telespectador, você já está pensando, né? Com o macrocosmo. Você vai ver que a potência inversa e a potência para cima e para baixo, tudo neste mundo em miniatura. Então vocês observam, é o mesmo. É o caso já 10 elevado a picômetros. Neste mundo em miniatura podemos observar os elétrons no campo do átomo. Aqueles que não sabem quem é os elétrons, é exatamente os neutrinos. Ou seja, você já está visualizando a estrutura da molécula do átomo. E o átomo é formado exatamente de neutrinos. Ali está um neutrino. O neutrino é um imenso espaço vazio entre os núcleos e as órbitas de elétron. Esses neutrinos, prezados telespectadores, é feito exatamente de luz. É isso que forma a conexão entre eles, é que é movimentado pela Davá, pela palavra. Os americanos conseguiram detectar 4 tipos de neutrinos. Um dos mais conhecidos é o elétron, nós acabamos de falar. Mas também tem o muon, tem o espectron, esteron. Enfim, prezados ouvintes, neste imenso espaço vazio, existem 22 letras, e estas 22 letras que formam as 4 consoantes do Eterno, o Yud, Re, Vav, Re, das suas emanações, já é visível numa potência de 10,12, 1 picômetro. E então vocês começam a sentir
neste incrível e minúsculo tamanho, vocês começam a enxergar o quê? Vocês estão vendo já o átomo, o núcleo do átomo ainda pequeno, aquele núcleo ali é trilhões de neutrinos que são formados, são 22 tipos de neutrinos para formar o átomo. Que você já começa a perceber os neutrinos, está ali exatamente 10 femtômetros, 10,14, agora temos o núcleo de um átomo de carbono bem à nossa frente. E aqui vocês estão vendo os 22 tipos exatamente na distância de 10,15 negativo, 1 fetômetro. Aqui já estamos no campo da imaginação científica, face a face então com os neutrinos, que é conhecido também como o próton. Nessas alturas, 10,16 100 atômetros, examinando as partículas quark, que é exatamente as 4 partículas da matéria que formam o átomo, que depois formam os corpos, sabendo que o átomo é a menor partícula da matéria e não há mais para onde ir, pelo menos com o conhecimento atual da ciência. O que nós sabemos é conseguir visualizar um neutrino, ou seja, as partículas quark. E estas partículas é o que nós chamamos de luz. Agora, o que é que você acha? Será que você se considera ainda o centro do universo? Você com tanta carga de orgulho, você, prezado telespectador, que se acha o grandão, que se acha o metido, que se sabe tudo, que se acha que tem tanto dinheiro, é egoísta com o seu próximo, alimenta orgulho e inveja no seu coração. Eu te pergunto, o que é você? Você se considera o centro ainda do universo? Ou uma grande criação? O que haverá depois dos limites? Ou seja, há limites para baixo? Para cima, será que há limites? Note que para baixo conseguimos até ir a 16ª potência de 10. E chegamos aos limites da matéria, chegamos até as partículas quark. Mas para cima fomos até a 23ª potência de 10. Porém, para continuar nossa viagem, então, eu te pergunto, vocês irão agora ver aonde viajaremos agora a 24ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, infinita. Vamos agora cruzar a barreira, o edge do universo. E vamos ver o que é que tem lá, prezado telespectador. Muito bem, você não quer que eu te mostre? Ah, é? Você está com medo? Ah, eu não acredito. Não temas. Não tenha medo, chegou a hora de revelar a verdade para vocês. Ou vocês querem que eu fale isso em uma outra oportunidade? Não, vamos revelar, vamos ver o que tem logo depois, para cima e para baixo. Já vou avisando, para a matéria é infinita, isto não tem fim, mas para os seres espirituais, sim, existe um limite para o Todo-Poderoso, só Ele consegue dimensionar e te carregar para a imaginação infinita do que tem do outro lado da cortina. E vamos ver? Muito bem. Vamos agora viajar a uma distância muito mais poderosa do que você possa imaginar. Muito bem, prezados ouvintes. Então, se você continuar viajando no universo e continuar seguindo adiante, exatamente, continuamente para cima, você poderá perguntar, o que é que eu vou encontrar? O que é que tem depois ali, na base final do universo? Será que tem fim? Será que tem limite? Bem, eu tenho uma surpresa para você, querido telespectador. Posso avisar para você que tem um limite. Sim, um limite. E este limite é chamado exatamente, é delimitado pelas as Sefirot. Aqueles que não entendem o que é as Sefirot, exatamente a palavra Safira, ou Sefer,
A etimologia desta palavra em hebraico demonstra exatamente como todas as coisas surgiram. Se você então abrir a cortina, nós vamos abrir a cortina e vocês vão ver o que acontece, o que aconteceu. Exatamente, prezados ouvintes, Elohim. Elohim em si mesmo e em sua essência é inconhecível. Não se pode penetrar em toda a sua grandeza. Para o homem, então, a melhor maneira de compreender o eterno e designá-lo, vocês vão entender agora o limite que somente a ele compete. Aqui nós temos então, se você por acaso começar a perceber e entender a grandeza do eterno, vocês vão ver de onde tudo, mas de onde tudo emana. A primeira coisa então que nós queremos aqui passar para vocês, prezados ouvintes, que quando você chega na barreira final do nosso universo, que só os melahins conseguem fazer isto. Só os anjos, os melahins, eles não viajam na velocidade da luz. A velocidade que eles viajam, somente há uma coisa material que poderemos comparar: a velocidade do pensamento. Muito maior do que a luz, que já viaja a 360 mil quilômetros por segundo. Eles, então, se você cruzar o nosso universo, você vai perceber que nós estamos em uma bola. E esta bola é uma bola, um espaço vazio, e todo em formato redondo. E em volta deste espaço vazio, prezado telespectador, você sabe o que é que você encontra no final dele? Muito bem. Você vai encontrar água. Água? Sim, água. Simplesmente água. E ela já está numa dimensão banhada pela luz. Quando você então entra na água, ela é muito mais vasta do que toda a grandeza das galáxias em nosso universo. Somente um Elohim consegue atravessar estas águas. Por isso que o nome do Eterno também é chamado Yah. Por quê? Porque ele está dentro, ele controla tudo. O Yahu, ou o Altíssimo que está nas águas. É impressionante. Se você então cruzar as águas, e ao cruzar estas águas, automaticamente, prezado telespectador, vocês encontrarão um outro universo. O Melahim, eles conseguem fazer isso na nossa dimensão de tempo 60 dias, aproximadamente. Em 60 dias eles cruzam, que para a nossa velocidade é outra dimensão. Bem, automaticamente a primeira coisa que se vê naquele universo é um portal. E naquele portal, prezado telespectador, você vai ver outro tipo de vida, outro tipo de seres criados pelo Eterno, com outro formato de rosto, com outro aspecto físico. E este aspecto físico, prezado ouvinte, é exatamente um aspecto em forma de dragão. Estes dragões são, na verdade, melahins, com aspectos a serviço do Eterno. Eles são conhecidos na palavra do Eterno como melahim celeiros. É assim que eles são conhecidos. Eles têm 12 asas e exatamente debaixo de cada asas eles têm o nome Kadosh do Eterno, o Yud, He, Vav, He. Estes melahins
Logo no universo deles tem um mar de cristal, todo vermelho. O mar cristalino, algo que palavras humanas não poderá descrever. A beleza lindíssima deste mundo que eles vivem. Não é um mundo, é um universo, com bilhões e bilhões de galáxias igual ao nosso. E eles vivem neste mundo.